serve para dedurar o tempo de vida. Então, faz tempo, vamos dizer assim. Eu também é a primeira vez que eu venho aqui com alegria, né? Depois de tantas combinações com a Ângela, com o Alberto, consegui chegar até aqui, mas logo pequeno, muito criança ainda, fui acometido de uma doença, e essa doença foi progredindo, até que agora ela chegou num estágio que me incomoda um pouco. Essa doença chama-se velhice. E eu não posso ficar muito tempo em pé, por esse motivo eu peço licença a vocês para poder ficar sentado e conversarmos nessa situação. O tema que eu escolhi para poder conversar com vocês hoje, se refere a um texto de Leon Denis, que foi publicado no livro Depois da Morte. E esse texto é um capítulo, e o nome do capítulo é A Crise Moral. Então, é um tema que, em 1897, quando esse livro foi publicado pela primeira vez, era um tema atualíssimo. E ele não perdeu a juventude. Continua sendo um tema muito atual, continua sendo um tema muito objetivo e alvo das mais diferentes interpretações e considerações. É muito comum nós ouvirmos as pessoas falando assim: meu Deus do céu, onde é que esse mundo vai parar? Essas coisas que estão acontecendo são inacreditáveis. O mundo vai parar aonde ele tiver que parar. E essas coisas estão colocadas, estão previstas, elas são perfeitamente inteligíveis se nós olharmos todo o processo que o ideário cristão nos traz. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Há 2000 Anos, tem uma parte segunda dele, tem um capítulo em que Emmanuel relata os mártires, os primeiros cristãos, quando foram supliciados na arena. Então ele relata a chegada desses espíritos no plano espiritual, e devido ao heroísmo e à qualidade espiritual de que eles já dispunham, eles foram recebidos pelo próprio Jesus, que fez a eles um discurso muito bonito. E nesse discurso Jesus falava das coisas que estavam por vir. Falava da qualidade espiritual que aqueles que ali estavam chegando possuíam, e que eles serviriam ao longo dos milênios como um exemplo para todos aqueles que precisassem, como eles, passarem por um processo de regeneração. E, de fato, ainda hoje, 2000 anos passados, os mártires do cristianismo ainda servem como um exemplo de tenacidade, de coragem, né? De uma revelação de uma identidade. Vocês vejam bem o que era naquele tempo uma pessoa se dizer cristã. Uma pessoa se dizendo cristã naquele tempo estava automaticamente assinando a sua sentença de morte, estava assinando a sua sentença de prisão, de suplício, de todas as maldades que se pudesse imaginar. E as pessoas aceitavam e admitiam isso, porque o conceito de fé, o conceito de esperança e principalmente a responsabilidade pelas escolhas estavam caindo exatamente naquela hora e naquele momento. E esse processo, nós falamos do martiriológico, mas esse processo, ele foi acontecendo ao longo de todas as passagens em que o cristianismo teve na sua história. O espírito milanês, no livro Francisco de Assis, a oração de Francisco de Assis, parece que foi psicografado por João Nunes Maia, lá em Minas Gerais. Ele conta no prefácio, no início, no primeiro capítulo do livro, ele conta que quando o cristianismo chegou à
a sua fase decisiva, ou seja, já se sabia que ele estava despachado. Paulo estava trabalhando junto aos gentios, Pedro estava trabalhando junto aos hebreus, e os apóstolos todos estavam em forma, trabalhando, desenvolvendo. Vieram outros que estavam se juntando àquele caudal cristão. Então o cristianismo estava em uma fase já de consolidação das suas bases, dos seus primórdios. Então a espiritualidade decidiu reter em uma determinada área, em uma determinada faixa do espaço, uma multidão muito grande de espíritos que eram extremamente infelizes, extremamente deletérios, para que num período de cerca de 1000 anos eles ficassem ali presos para permitir que o cristianismo tivesse um campo mais fértil, mais adequado para poder se desenvolver. E isso aconteceu, os primeiros 800, 900 anos do cristianismo, as coisas foram acontecendo, foram se desenvolvendo, foram se firmando conversões importantes de líderes, chefes de estados, imperadores. Só que os 1000 anos, ou perto disso, terminaram. Foi a moratória que o cristianismo teve para se consolidar. Quando terminou esse tempo, qual foi a primeira atitude que as hostes que estavam lá retidas fizeram? As cruzadas. E as cruzadas foram exatamente um período negro, um período triste, um período difícil, porque, na verdade, pretendia-se liberar o Santo Sepulcro como uma desculpa cristã, como uma desculpa de arrumar dinheiro, mas, na verdade, o que eles queriam era criar rotas comerciais alternativas. Quando as cruzadas decresceram, começaram a formar já, a sociedade em si começou a reagir demais a isso, que foi o que aconteceu? A Inquisição. Então, ao longo dessa história toda, nós vamos encontrar a crise moral. Nós vamos encontrar a humanidade permanentemente submetida a um processo de crise moral. O que é que nós chamamos de crise? Nós chamamos de crise um processo anômalo que persistindo se torna uma crise. E por que uma crise moral? Porque a moral, ela reflete os costumes aceitos pela sociedade. E se os costumes aceitos pela sociedade estiverem sob perigo, sob crise, sobre impactos negativos, nós temos essa crise moral e ela é trabalhada. Agora, nós imaginamos a crise moral como ela sendo um quarto, com uma porta na entrada e uma porta na saída. A humanidade, o homem, ele entra neste quarto, atravessa esse quarto chamado crise moral e sai do outro lado e continua a sua trajetória em direção à luz. Então a crise moral, ela é uma coisa estanque, ela está parada, ela faz parte do nosso processo. Nós um dia chegamos aqui nesse órgão de expiações e provas. A crise moral é característica desse órgão. Quando nós chegamos nesse órgão de expiações e provas, nós viemos com uma predestinação de passar por esse processo. Ah, mas é tudo tão difícil, é tudo tão complicado. É muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, mas eu não mereço passar por isso. Então nós, de uma certa forma, nos colocamos no papel da divindade, nos colocamos no papel da justiça divina e consideramos que não merecemos tal coisa. Quando nós dizemos nós não merecemos, nós dizemos que o outro também não merece. O fulano é tão bom, tão carinhoso, tão amigo, não merecia passar por isso. Bezerra de Menezes, nos seus diálogos, ele costumava dizer que as coisas só acontecem para a gente na sua maior intensidade quando nós estamos em condição de entendê-las. Se nós não, enquanto nós formos extremamente recalcitrantes, enquanto nós formos extremamente ainda negativos, nós não estamos em condições ainda de poder receber as lições que a lei de causa e efeito nos oferece, porque exatamente nós perdemos a condição de entender.
Quando uma criança faz uma arte e a mãe dá uma sapecadinha nela, ela vai entender na hora a relação entre a arte e a palmadinha. Então nós, quando desenvolvemos ao longo das nossas vidas, das nossas múltiplas vidas, esses males, essas faltas que nós cometemos, quando isso acontece, não necessariamente na hora nós temos que passar por isso. Nós vamos encontrar missionários como Chico Xavier passando por uma vida difícil, de sofrimento, de torturas, mesmo morais. Né? Então se diz, mas não era para ele passar por isso, mas está passando. Por quê? Porque é o momento em que ele teve que entender esse processo e resgatar-se dos últimos resquícios das coisas pelas quais ele tinha que passar. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Joana d'Arc, quando ela foi imolada na fogueira, nós vamos encontrar ali uma pessoa, uma mulher que já era considerada pelos seus contemporâneos como santa. E, no entanto, ela passou pelos mais terríveis sofrimentos. Por quê? Porque era aquele momento em que ela tinha a condição de entender exatamente o longo processo das faltas que ela já cometia na época do Cristo. Então, segundo Hermínio Miranda, lá, Joana d'Arc expurgou-se de todos os seus erros e todos os seus males, porque havia sido Judas Iscariotes na época da crucificação de Jesus. Enfim, tantos e tantos missionários, tantos e tantos espíritos bons que a gente vê passando por provas, por sofrimentos, não necessariamente que eles tenham que muitas vezes expurgar esses erros, mas eles têm que exemplificar. Porque, meus amigos, todos nós estamos nesse planeta e não tem nenhuma outra razão para nós aqui estarmos que não seja a necessidade de passarmos por um processo educacional. A vida, o planeta, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, são todos eles elementos didáticos que nos ensinam diariamente a um melhor viver, a uma melhor compreensão, a um melhor estilo de vida, para que nós possamos então merecer a tudo aquilo que a bondade divina pode nos dar. Mas como nós vamos esperar merecer essa bondade divina? Como nós vamos querer essa bondade divina? Como nós vamos nos classificarmos para esse perdão, se nós não aprendermos a fazer isso conosco? Conta-se que todo aquele que quiser melhorar moralmente e espiritualmente, ele tem que primeiro fazer um grande círculo em sua volta, ficar no meio desse círculo e começar a trabalhar de dentro para fora. Quando ele sai daquele círculo, ele já é uma pessoa que tem uma visão completamente diferente da vida e das coisas. Então, é por esse motivo que tem o famoso conheça-te a ti mesmo. É preciso que nós nos conheçamos, é preciso que nós procuremos a caridade para conosco. Nós precisamos gostar de nós não podemos ser pessoas que reclamam o tempo todo, que maldizem a sua sorte, que desprezam os seus semelhantes, que não concordam com os percalços e as pedras que o caminho nos oferece, exatamente porque enquanto nós formos pessoas que estivermos ligados nesse processo, nós estaremos ao mesmo tempo nos afastando, estaremos fora desse círculo, nós estaremos numa posição em que esperamos que o que vem de fora entre no círculo e nos ajude. Pedimos a Deus que nos ajude, pedimos a Deus que nos esclareça, pedimos a Deus tanta coisa. O que será que nós fazemos para que Deus entre em sintonia conosco? Do que somos merecedores? Nós somos, como diz Emmanuel, aprendizes. Nós estamos vivendo num processo de regeneração, de aprendizado. Por esse motivo que o Espiritismo nos trouxe a ideia da reencarnação como uma grande dádiva e uma grande lógica. Bezerra de Menezes, quando recebeu o
primeiro exemplar que ele viu de Espiritismo, do Livro dos Espíritos, foi o Livro dos Espíritos, que foi oferecido a ele pelo Dr. Travassos, que foi o primeiro tradutor para o português do Livro dos Espíritos. Vocês veem que já na época, 1890, pouco antes até, o Espiritismo já estava ensejando no Brasil. Já existia todo um trabalho, já existiam casas espíritas, escritores do Espiritismo. Então o Dr. Travassos deu a Bezerra um exemplar do Livro dos Espíritos, ele foi lendo aquilo num fôlego só, e quando terminou ele disse: era isso que eu precisava, era isso que eu queria, porque ele raciocinou pela lógica. Essa é a grande dádiva que o Espiritismo nos oferece, a lógica. E a reencarnação, dentro dessa lógica, é exatamente o grande processo educacional. A pedagogia de Jesus se prende exatamente nessa nossa capacidade de que nós não perdemos as oportunidades, nós apenas as adiamos. Se não foi possível nessa, vai ser na outra, se não foi possível na outra, será na outra. O processo, ele é infinito. E sabem por quê? Porque nós temos a tendência de calcularmos as coisas pelo tempo dos homens, pelo nosso tempo. Isso vai demorar quanto? 20 anos? 50 anos? 100 anos? Quantas reencarnações eu preciso? 5, 6? Isso vai levar o quê? 400 anos? 300? O tempo de Deus, por ser infinito, não tem uma mensuração. Não pode ser realizado como nós o conhecemos. O tempo de Deus, se nós formos olhar um período de 200 milhões de anos na história de formação da Terra, dos homens e dos animais e de tudo mais, 200 milhões de anos significaria apenas um estalar de dedos na divindade. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com o nosso processo de aprendizado. Nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa saída da crise moral. Porque nós somos a mudança do mundo. Mahatma Gandhi disse isso. O mundo será aquilo que nós fizemos nele. É por esse motivo que existe hoje em dia uma grande necessidade da consciência ecológica. É por esse motivo que tenta-se salvar o mundo, salvar as nascentes, as florestas, se procurar uma vida melhor, uma qualidade de vida mais adequada. É por esse motivo que hoje em dia nós vemos na televisão, vem lá o médico nos alertando a respeito da diabetes, do diabetes, nos alertando a respeito da hipertensão, porque nós passamos ao largo disso por preferirmos muito mais os prazeres de uma boa mesa sem nos preocuparmos com a nossa qualidade, com a nossa saúde, com a nossa disciplina. Nada acontece por acaso, nada é à toa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pesava, em primeiro lugar, eu pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje. E eu era um incorrigível comilão de doce, bolo, sorvete, tudo que tivesse essas coisas assim, chocolate, eu era incorrigível, não adiantava. Era quase que uma doença também. Um belo dia eu fui numa recepção oferecida por um supermercado, uma espécie de brunch, perto da minha, e lá tinha um plano de saúde, e esse plano de saúde estava fazendo aqueles testes de glicose, né? Espetar o dedo para ver o que tem e tal. E eu já tinha me fartado com os bolos e doces do café da manhã e vi aquilo ali, o camarada mediu, furou meu dedo, mediu lá, olhou, aí ele olhou bem na minha cara e falou: vamos fazer outro teste? Eu falei: não, deu outra espetada no meu dedo. Eu estava com 340 de glicose. Para quem não faz muita ideia do que isso, hoje em dia a medicina diz que o ideal, o certo, o limite seria 99 a 100 miligramas. Então eu estava com 300, então eu não fazia a menor ideia disso. Aí ele me sugeriu que eu fosse ao médico, eu fui ao médico, fiz lá os exames, isso já tem 5 anos. Resultado,
O médico foi e disse para mim, olha, a situação é essa, diabetes assim, você tem essa coisa. Então, eu estava hipertenso sem saber. Muito bem. Eu fui para casa, sentei no meu escritóriozinho em casa, fiz uma reflexão, fiz uma oração muito grande, muito sincera, e pedi a Deus que me desse as condições, as qualidades de uma pessoa disciplinada, que eu pudesse avaliar os valores que eram realmente importantes. E também fiz um pouco de meditação transcendental. Eu programei a minha mente. Resultado: nunca mais eu botei doce na boca, emagreci 25 quilos, a minha pressão ficou normalizada, a minha glicose, ela nunca vai chegar nos 199, mas também ela nunca mais foi além de 120, 118, isso quando não acaba nada. Então, o que eu fiz? Eu tomei os cuidados, eu me disciplinei. Essa disciplina, meus amigos, é possível para todos, para quem quiser. Então, quando nós queremos, e a disciplina, no meu caso, foi com relação ao açúcar, mas eu também tenho que me disciplinar com relação aos meus sentimentos, às minhas tendências, aos meus pensamentos, às minhas atitudes. Quantas vezes nós tomamos atitudes, fazemos coisas que contrariam aqueles princípios em que acreditamos? E, no entanto, a nossa natureza humana, a incerteza da nossa natureza humana, nos leva a esse tipo de dificuldade, de problema, de entendimento. Então, quando se delineia para nós a crise moral, e a crise moral, ela é tão bem colocada, que ela existe para uma humanidade inteira, como é o caso das populações da Terra, como ela existe para uma determinada sociedade, e ela existe também individual, existe para o indivíduo. Então, quando Leon Denis, no seu artigo nesse livro, Depois da Morte, ele faz um histórico a respeito das mazelas da humanidade, das dificuldades. Ele pinta um quadro tenebroso, um quadro terrível. Ele mostra uma porção de desvios. Ele fala sobre as incertezas da vida, a busca pelo poder, pelo dinheiro. Ele fala da corrupção. Ele fala de uma porção de coisas que, infelizmente, para nós já são totalmente estranhas. Nós não sabemos mais o que é isso, não vivemos num mundo corrupto, não temos uma sociedade que procura o ouro e um irmão não mata o outro, enfim, o egoísmo, nada disso mais acontece. Mas no tempo de Leon Denis, isso era muito comum. Devia ser horrível viver naquela época. Mas, infelizmente, brincadeiras à parte, nós continuamos vivendo o mesmo processo de Leon Denis. E esse mesmo processo de Leon Denis, em 1800 e pouco, existia em 1700 e pouco, em 1600 e pouco. Jean-Jacques Rousseau já fazia uma explanação extremamente contundente a respeito dos ambiciosos, dos egoístas da época. Né? Nós vamos encontrar em Maquiavel, por exemplo, né? Nos seus livros, uma crítica mordaz à sociedade. Não precisamos ir, vamos mais longe, nós vamos encontrar já nos filósofos gregos, dos cínicos, né? Os grandes críticos dos poderosos de Atenas. Então, essas coisas sempre existiram. Mas elas sempre existiram porque elas fazem parte do processo de expiações e provas. Nós é que passamos e saímos dele. Nós é que somos os passageiros, né, que atravessam esse processo, e uns atravessam um pouco mais rápido, outros atravessam com um pouco mais de dificuldade, mas todos nós atravessamos e saímos. Esse é o nosso destino. Nós estamos nesse mundo para isso. Bezerra, naquela famosa carta que ele fez para o irmão dele, Soares, quando ele explicou, né, por que ele havia se convertido ao Espiritismo, né, que o irmão havia feito
uma reprimenda muito contundente pelo fato dele ter se tornado espírita. Mas Bezerra fala, por exemplo, que daqueles que vieram das ordens de capela e de outras constelações e de outros mundos, não foi só de capela, praticamente não tem mais ninguém aqui. Todos nós que estamos aqui hoje em dia somos espíritos que vieram em outras fases da existência do planeta Terra. Nós viemos porque aqui é uma escola. E toda escola tem os calouros, tem os alunos dos cursos regulares e tem os que se formam. Aqui é uma escola. A característica do planeta de expiações e prova é exatamente a escolaridade que nós adquirimos. Então, um dia nós também estaremos merecendo a vantagem, a graça, o mérito de podermos então alçar novos voos, procurarmos novos rumos, irmos ao encontro daquilo que Jesus nos prometeu, que se chama felicidade. Tudo isso está presente porque são muitas as moradas, né? E são muitas as perspectivas. Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele, depois de falar todas as bem-aventuranças no final, ele nos diz que nós somos deuses. E quando ele diz que nós somos deuses, ele não está, porque Jesus não brincava, ele estava falando aquilo com conhecimento de causa e com propriedade. Nós somos sim deuses, porque em nós, como espíritos, nós temos a chama divina dentro de nós. Ela, muitas vezes, ela fica bruxuleante, muitas vezes ela ainda não se desenvolveu totalmente, mas ela está em nós. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nesse processo infinito que é a vida, vamos chegar no nosso ponto de decisão. O ponto de decisão é aquilo, por exemplo, que aconteceu com Paulo nas portas de Damasco. Quando Jesus apareceu para ele e ele, sob um êxtase inexplicável para ele, perguntou: mestre, o que quereis de mim? Porque, inclusive, Jesus fez a pergunta: Paulo, por que me persegues? Então, meus amigos, todos nós, até que encontremos o nosso ponto de decisão, até que estejamos naquele ponto convergente entre as forças que saem da lei de causa e efeito e as forças que vêm da lei de reencarnação, enquanto que a reencarnação e a causa e efeito uma é ação, causa e efeito é ação, a reencarnação é a reação. Na medida em que a causa e efeito nos chama à razão, a reencarnação vem agindo para que nós possamos nos renovar diante daquele impacto que nós sofremos pela lei de causa e efeito. A reencarnação, então é uma mistura, meus amigos, é uma troca, porque nós estamos permanentemente agindo e reagindo. A lei de causa e efeito nos alerta sobre coisas, então nós, diante desse alerta, diante da nossa compreensão, nós então pedimos que tenhamos uma nova oportunidade e dentro dessa oportunidade possamos exercer aquelas atitudes que nós planejamos e que fica dentro de nós. Então, esse processo, essa dinâmica de ação e reação vai acabar convergindo num determinado momento, num determinado dia, no tempo e no espaço, vai acabar convergindo, onde nós então vamos dizer: isto é o que eu quero e é assim que eu vou ser. Porque nós estamos permanentemente aprendendo, esquecendo, voltando, indo, entrando, fazendo, mas vai ter aquele momento em que nós vamos dizer assim: esta é a nossa decisão, é isso que nós vamos ser. E isso aconteceu, quem tiver o cuidado de ter estudado todos os grandes missionários, os grandes nomes da humanidade, eu não vou nem dizer da cristandade, porque existem grandes nomes que não
foram cristãos, como Kant, por exemplo, chegaram num determinado ponto de convergência dessas duas leis e tomaram a sua decisão. Nós vamos seguir por esse caminho. E assim fez Paulo. E assim fizeram tantos e tantos outros. Assim fez Francisco de Assis. O ponto de convergência de Francisco de Assis foi aquele famoso momento em que, diante da justiça, diante da lei, ele foi instado a devolver pelo pai os recursos que ele tinha a perna. Então, ele, como não tinha mais nada, porque ele havia distribuído o que para os pobres, o dinheiro que ele tinha conseguido arrecadar do pai, ele foi, tirou a roupa, despiu-se e entregou aquela túnica velha, dizendo: é isso aqui, a única coisa que eu tenho é isso. Aquele momento foi o momento de decisão, foi o momento em que foi definitivamente selada a escolha dele pela vida, pela simplicidade e pelo trabalho em Cristo. E tantos outros. Nós vamos encontrar muitos exemplos em cima disso. Nós vamos encontrar valorosos exemplos em torno disso. Nós podemos dizer, por exemplo, que não foi, evidentemente, não foi o ponto de convergência, mas foi um ponto importante de luminosidade do próprio Cristo, se deixando imolar na cruz. Porque esse exemplo dele foi fundamental. Às vezes nós estamos no metrô, alguém nos pisa o pé, a gente já reage logo, não enxerga de onde anda, pisa no meu pé, vai ficar doendo e tal. São reações mínimas. E, no entanto, o Cristo, sofrendo lá na cruz, pediu ao Pai que perdoasse, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Olha, e ele é exemplo. Uma vez eu estava falando isso para uma moça, ela virou para mim e disse o seguinte: mas isso foi Jesus, eu não sou Jesus. Eu respondi para ela: porque você não quer. Qualquer um de nós pode ser Jesus, sim, desde que o acolhamos dentro de nós e desde que possamos seguir a esse. É evidente que nós não teremos o alcance e a grandeza espiritual dele. Mas desde o momento em que nós estejamos seguindo os exemplos dele, caminhando pelo caminho dele, nós, sem dúvida nenhuma, estaremos dentro das nossas limitações, mas nós estaremos sendo como ele. É interessante que esse fato deva ser sempre exaltado, porque, meus amigos, nós temos que começar de alguma forma, em algum lugar, em alguma hora. Nós não podemos sempre imaginar que coisas lindas, que palavras bonitas, que coisas escritas de uma forma tão interessante, mas nós ficamos sempre na inércia. Nós ficamos sempre na expectativa. Sobre isso é muito interessante sempre nós relembrarmos, e principalmente aqui na casa de Fabiano, uma ocasião, em 1958, um grupo de espíritas reunidos, desse grupo fazia parte, naturalmente liderado por Carlos Torres Pastorino, eles chegaram a uma conclusão de que eles estudavam o Evangelho, eles falavam sobre as coisas edificantes do Evangelho, o livro dos Espíritos, etc. Mas aquilo ficava numa espécie de uma redoma intelectual. E eles então resolveram pôr em prática todas aquelas coisas que eles estavam vendo, e eles tinham então que exemplificar, que procurar fazer no exemplo, no trabalho, na ação, aquele jogo de palavras e de conceitos que eles estavam trabalhando neles. E eles então fundaram o Lar Fabiano de Cristo. Está aí já há 52 anos, um trabalho nacional, grandioso. Eles
praticamente nenhum dos fundadores está mais aqui, eles não estão mais aqui entre nós, na vida material. Mas tem os seus seguidores, tem aqueles que continuam com aqueles mesmos ideais, que continuam trabalhando em cima disso, com muita dificuldade, com muitos choques de opiniões, mas estão lá, estão fazendo, estão agindo, estão dando vida e sentido ao Evangelho. E esse é exatamente que é o ideal que nós devemos ter e precisamos ter quando estamos diante da crise moral. A crise moral é nada mais, nada menos do que o obstáculo, do que a tentação, né? Do que a perspectiva, né, das trevas em nos tornar passivos, cedentes a todas essas situações que nós estamos vendo aí no dia a dia. O mundo está muito difícil, sim. Nós podemos ver, por exemplo, que o dia na televisão passou, filmado, carregando um bebezinho, botou esse bebê na lixeira e foi embora. Quando a gente assiste um negócio desse, a gente fala, meu Deus do céu, como que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa? Isso nos horroriza, isso nos deixa atônitos. Aí começa, o mundo está acabando, é o fim dos tempos, é isso e aquilo. Ontem na televisão apareceu lá a história de um camarada, de um motorista, que perdeu tudo na enchente, estava morando de favor, não tinha nada, nem roupa. Achou um pacote com 70 mil reais dentro do ônibus dele e foi procurar de quem era e devolveu de novo. Vejam vocês, o mundo de contrastes que nós vivemos, que nós temos. Enquanto pessoas tomam atitudes que nos horrorizam, outros tomam atitudes que nos deixam orgulhosos de pertencermos a essa espécie humana. Então, são essas contradições que fazem parte de um mundo de expiações e provas, e são essas contradições que fazem parte da crise moral. Então, esse motorista que devolveu o dinheiro, e o homem que perdeu, esqueceu, não sei bem como é que foi, até que o dono do dinheiro precisava dele para pagar a cirurgia de um filho. Se ele não tivesse devolvido o dinheiro, olha que confusão toda estaria montada e as consequências disso. Será que esse dinheiro faria bem? No entanto, vocês estejam certos. Na hora lá eles fizeram uma enquete nacional para ver, perguntando às pessoas se elas devolveriam o dinheiro. 28% das pessoas tiveram coragem de dizer que não devolveriam. Mas vocês podem estar certos que esse percentual é bem maior. E muita gente deve ter dito, mas que idiota, um dinheiro desse na mão, ele podia construir a casa dele, podia fazer isso, podia fazer aquilo, foi devolver o dinheiro, porque mandou o dono do dinheiro não tomar conta, não prestar atenção. Mas aí é que está o negócio. Não importa se houve negligência ou não, o fato é que o dinheiro não era dele. E ele devolveu. Isso intrinsecamente que é o valor que as pessoas têm. Certamente este homem teve uma recompensa que não tem preço de jeito nenhum, que foi a admiração e o orgulho do filho dele por ele. Então, quando nós agimos e trabalhamos, o ano passado, numa dessas suplementos da revista Veja aqui e tal, uma manchete grande dizendo assim, como é bom ser bom. Vamos pensar, vamos refletir nisso, como é bom ser bom. Nas pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, como é bom ser bom, como é gratificante, é higienizador, faz um bem para a nossa consciência, faz um bem para a nossa maneira de encarar a vida, quando nós estamos realizando o bem. Mas isso tem que ser uma coisa que nós façamos não voltados para a recompensa,
Nós não somos um cachorrinho amestrado que faz uma gracinha para ganhar um torrão de açúcar. Nós somos seres humanos. Nós somos o sal da terra. Nós somos aprendizes que estamos precisando crescer e evoluir. Quando nós conseguimos praticar o bem, quando nós podemos fazer alguma coisa de bom, nós temos que acreditar nisso, a nossa necessidade de melhorar. Quando nós trabalhamos e recebemos o nosso salário no final do mês, aquele salário é para pagar a conta de luz, de telefone, para pagar uma porção de coisas. E quando nós estamos fazendo isso, nós não estamos esperando recompensa nenhuma, nós estamos pagando pelo que devemos. Então, quando nós praticamos o bem no estágio espiritual em que nós estamos, nós não estamos nada mais nada menos do que pagando os nossos débitos, as nossas responsabilidades. E, meus amigos, nós podemos mentir no nosso amigo do lado, podemos mentir para o passante, nós podemos mentir para os amigos, enfim, nós podemos mentir para todo mundo. Agora, tem um tribunal muito complicado para o qual nós não podemos ter brincadeira e não podemos mentir. Não adianta, não vamos conseguir. Esse tribunal é o nosso travesseiro. Quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, todas as verdades são verdades e todas as mentiras são frustrações. É o tribunal da consciência. É quando nós fazemos a introspecção. É por isso que Sócrates diz: conheça-te a ti mesmo. E é por isso que Jesus nos ensinou que nós deveríamos procurar conhecer a verdade, porque a verdade é que iria nos libertar. Então, na medida em que nós pudermos trabalharmos a nossa consciência, trabalharmos as nossas coisas, mas eu sou tão cheio de erros, eu sou tão devedor, nós nunca vamos poder mudar. Nós nunca vamos poder ser diferentes ou começar alguma coisa se nós não nos intuirmos de que, embora sejamos tudo isso, nós temos ainda a possibilidade de crescer. Essa é uma das grandes vantagens que o Espiritismo traz. Porque o Espiritismo não nos diz que nós vamos para o fogo do inferno e nem nos diz que nós somos condenados aos castigos eternos. O Espiritismo nos diz que nós temos sempre a chance e a oportunidade de melhorarmos, de crescermos. Não é mais lógico? Por que nós temos que sermos massacrados por uma culpa eterna? Não, é muito mais lógico que nós sejamos induzidos a entender que, embora culpados, nós podemos construir o nosso futuro. Einstein dizia que ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro. Então perguntaram a ele por quê. Ele dizia: porque lá que eu vou viver. O passado, sem dúvida nenhuma, é um referencial para nós. O presente, sem dúvida nenhuma, é um laboratório de experiências. Mas o futuro, sem dúvida nenhuma, é a nossa redenção. É para lá que nós estamos indo. Então, qualquer coisa que nós façamos hoje, dentro desse processo da eternidade, qualquer coisa que nós façamos, está valendo. É válido. Começando, do comecinho. A esse respeito, meus amigos, eu queria falar com vocês. Eu estou fazendo parte de um grupo de expositores. No final do ano passado eu recebi um e-mail da escritora, da expositora, Sueli Caldas Schubert, vocês devem conhecer os livros que e ela me incluindo, convidando a fazer parte de um grupo que estaria divulgando o conteúdo desse último livro do Divaldo, que foi uma psicografia do Divaldo, do espírito Filomeno, de Miranda. O livro chama-se Transição Planetária. A importância desse livro é que ele está vindo num momento em que nós temos que nos conscientizarmos
de que, embora tenhamos culpas, embora tenhamos consciências pesadas, ou se já tivermos menos culpas, independente do que nós somos, o momento é que nós temos que entender que chegou a hora da transição. E quando nós falamos hora da transição, não estamos falando do juízo final, não. O juízo final não vai acontecer. Nós não estamos falando da profecia maia que vai haver uma hecatombe no ano 2012. Nós estamos falando de um processo que já começou na Primeira Guerra Mundial, recrudesceu um pouco mais na Segunda Guerra Mundial e vem gradativamente aumentando. Ou seja, aqueles que efetivamente não têm muito e nem possibilidades imediatas, ou pelo menos próximas de contribuir para um mundo melhor, estão sendo transferidos para planetas de expiações e provas, onde eles terão novas oportunidades de crescimento. Não é um castigo, é uma oportunidade de regeneração. E aqueles que já estão se ajustando ou se ajustaram mais a esse processo, eles então estarão recebendo os novos amigos, os novos espíritos. Isso de modo que está falando de uma forma muito inteligente, muito bem colocada, sem pânicos, sem nada disso. Simplesmente colocado de uma maneira objetiva e honesta. E é o que está acontecendo. Nós estamos passando por uma transição. É só isso. Agora, uma transição que não é mais como as anteriores. Agora, vai valer. As oportunidades foram dadas, as oportunidades estão aí, e mesmo quem não ficar aqui não está absolutamente condenado, não é inferior, não é coisa nenhuma. É simplesmente alguém que precisa, ou uma multidão, ou uma comunidade inteira, que precisa de novas oportunidades, mas aonde eles têm a chance de fazer isso sem atrapalhar aqueles que já atingiram um processo melhor. É o famoso mundo de regeneração que Kardec nos ensina e que está chegando. Mas quando é afinal isso? É 2050? O dia e a hora ninguém sabe, só meu Pai que está no céu. Isso Jesus já nos ensinou 2000 anos atrás. Mais uma vez, não é importante sabermos o dia, a hora, é importante que nós saibamos que esse processo existe e trabalhemos para merecermos uma oportunidade de estarmos, de continuarmos nesse mundo. Se não tivermos essa oportunidade, se não continuarmos nesse mundo, não é nada de desesperador. Nós vamos para outros mundos, para outros lugares, com novas experiências, e se Deus quiser um dia, estaremos qualificados para voltarmos para o nosso paraíso. Lá para esse mundo para onde os nossos irmãos e nós mesmos, quem sabe, teremos que ir, lá nós vamos criar um mito de alguma coisa parecida com Adão e Eva, um paraíso perdido. Nós estaremos também nostálgicos de um mundo que estava à nossa disposição e que nós não merecemos, que nós não fizemos por merecer e que nós não soubemos aproveitar. A questão da salvação, meus amigos, começou sendo muito preocupante já na época de Paulo. Paulo, na sua epístola aos Coríntios e também aos Tessalonicenses e aos Romanos, Paulo fazia as advertências de que a justificação da salvação estaria na fé. Era preciso ter fé em Jesus. Quem tivesse fé em Jesus estaria salvo. Mas ele tinha que falar isso, tinha que fazer isso, porque Paulo era um apóstolo dos gentios. Ele estava falando para pessoas e comunidades que não tinham a menor ideia de quem era Jesus e de cristianismo. Eles eram politeístas, eles adoravam a natureza, os elementos, os animais, enfim, coisas assim. Então era preciso que a figura de Jesus fosse central. E por esse motivo Paulo ensinou que a salvação estaria na fé em Jesus. Como uma série de outros ensinamentos que o próprio Cristo fez, dizendo que aquilo seria explicado depois, mais tarde, porque as pessoas não estavam em condições de entender aquilo que ele estava ensinando naquele momento. Tanto é que ele nos prometeu o Consolador, e o Consolador está aí.
Então Paulo também, a salvação centrada na fé em Jesus só, ele já esperava conseguir uma grande coisa, de fato ele conseguiu. Esse equívoco teológico, ele não só correu toda a história da cristandade, como veio também a sedimentar-se nas igrejas reformadas, que seguiram ao pé da letra que estava escrito nas epístolas de Paulo. Todavia, o Espiritismo veio nos trazer uma nova dimensão deste ensinamento, quando diz: sim, temos que ter a fé em Jesus, ela é indispensável, não excluímos isso, mas temos que trabalhar por nós mesmos, pelo nosso mérito, e esse trabalho e esse mérito só ocorre se tivermos fé em Jesus. É esse trabalho que vai nos regenerar, que vai nos fazer merecedores dessa dita salvação e desse processo de transição para um mundo que seria um mundo de regeneração. Então, meus amigos, basicamente, que eu gostaria de poder conversar e trocar ideias com vocês a respeito desse processo de crise moral e desse processo de transição, para que todos tenham fé, confiança. Jesus está no controle. Nós não podemos nunca esquecer disso. Essa fé inabalável dele, nos piores momentos, nas horas mais difíceis, no desespero em que nós estamos pendendo por precipício, nós não podemos nos esquecer que a mão dele pode nos fazer bem. Não nos esqueçamos disso. Todas as dificuldades são controladas e administradas por ele. E que a paz desse mestre querido, soberano, justo, esteja sempre em nós. E que estejamos sempre praticando a caridade, praticando a justiça, a bondade, porque esses são os passaportes para que nós nos qualifiquemos melhor. Não nos esquecendo daquelas quadrinhas do Pedro Silva, quando ele diz que a caridade é uma flor singela que cresce na esteira do bem, mas que a pessoa logo perde como acredita que tem. Nós temos que fazer essa prática sem esperar a recompensa das coisas. A recompensa virá, independente, porque a contabilidade do Pai é justa e perfeita. Que Jesus abençoe.